Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Estou lendo, meus irmãos, a NVI, nova versão internacional. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Senhor Deus, fala ao meu coração, fala ao nosso coração, Espírito de Deus. Nós cremos na Tua presença, no Teu mover, na Tua ação. E nós pedimos, Senhor Deus, para que todos aqueles que estão sendo alcançados agora, Pai, não pela voz deste que fala, mas por aquilo que Tu tens a nos dizer, pedimos, Senhor Deus, para que todos estes sejam abençoados pela Tua palavra, que tenham seus corações e suas mentes desobstruídos para receberem aquilo que é o recado do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Nós clamamos a Ti, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Daniel, contudo, decidiu. Daniel decidiu. O tema dessa meditação é o poder da decisão. Algumas versões, meus irmãos, dizem: Daniel propôs em seu coração. Essa versão, conforme eu li, a nova versão internacional, traz essa nossa leitura do texto. Daniel decidiu. Mas propôs em seu coração também é muito interessante, porque não foi apenas uma proposta passageira, temporária, uma coisa muito superficial, é que o texto nos sugere claramente. A proposta foi proposta que veio do fundo, do mais profundo do seu ser, foi algo significativo para ele, foi algo que determinou rumos da sua vida, compreenda bem isso. Esta posição de Daniel determinou rumos da sua vida. Vamos entender uma coisa aqui, queridos irmãos. Nós não somos deuses e graças a Deus por isso. Algum tempo atrás eu citei aqui o filme O Todo-Poderoso com Jim Carrey, em que ele recebe de Deus a autorização para ser Deus durante alguns dias, e aí acontece uma tragédia. A teologia daquele filme é perfeita, e eu sugiro mais uma vez que, se você não viu esse filme, que você assista. O Todo-Poderoso, protagonista, o ator protagonista é Jim Carrey, com Morgan Freeman fazendo o papel de Deus no filme. Assista o filme. Mas graças a Deus nós não somos deuses, nós temos poder limitado. As coisas que nós fazemos, elas têm influência limitada na vida, entenda bem isso. No entanto, meus irmãos, apesar de nossas decisões, nossas escolhas, nossas atitudes terem influência limitada na vida, nossas influências, melhor dizendo, nossas decisões, nossas escolhas, nossas opções determinam muita coisa em nossa vida. É importante que você compreenda isso. Dependendo daquilo que você escolhe, dependendo daquilo que você decide, dependendo daquilo que é a sua opção, você vai colher resultados, você vai viver desdobramentos da sua opção, você vai viver consequências das suas escolhas, você vai colher frutos das suas escolhas, frutos bons se você plantar boas sementes, frutos amargos se você plantar más sementes. Ou seja, você não determina tudo na vida porque você não é Deus, mas você pode sim determinar muita coisa que acontece na sua vida, dependendo das suas escolhas, dependendo das suas decisões. E é isso que eu quero dizer para você: a sua decisão define muita coisa na sua existência. Reconheço, insisto nisso, que nem sempre as coisas acontecem conforme nós queremos. Por mais que nós façamos boas escolhas, por mais que nós optemos por bons caminhos, por mais que nós decidamos decisões que nos apontam caminhos que sejam interessantes, nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja. A vida é assim.
O Senhor Jesus frisou isso com muita intensidade. No mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Essa coisa da gente querer uma coisa e fazer as coisas certas e nem sempre as coisas acontecerem como nós planejamos, isso me faz lembrar um irmão que eu conheci muitos anos atrás no Rio de Janeiro. Como eu disse para alguns aqui, muita gente já sabe, eu era seminarista da Igreja Batista de Copacabana. Eu conheci um jovem rapaz aí próximo dos 30 anos, talvez um pouquinho mais de 30 anos de idade, competentíssimo, escolheu as melhores universidades, estudou muito, e ele então começou a prosperar na sua carreira profissional, muitíssimo aplicado naquilo que ele fazia, muitíssimo decidido a ser o melhor naquilo que ele fazia, e ele conseguiu trabalhar num bom banco, numa agência bancária. E aí todos nós ficamos surpresos, porque a carreira dele naquele banco, naquela agência, foi meteórica. Pouco tempo depois de entrar no banco, ele já começou a dirigir uma seção, começou a ser visto como alguém muito bom, muito capaz, muito bem preparado. Pouco tempo depois, ele já assumia a gerência de uma das principais agências daquele banco. Reconheço, tudo aquilo que ele estava colhendo era fruto da sua escolha, da sua decisão de ser muito aplicado, da sua decisão de ser o melhor, da sua decisão de escolher os melhores cursos. Tudo aquilo que ele estava colhendo era fruto das suas boas decisões. Mas como nós não somos deuses, as coisas muitas vezes acontecem como nós não planejamos. De repente veio a notícia. O banco, não aquela agência, mas aquele banco para o qual ele trabalhava faliu, quebrou. E aquele camarada que até então estava feliz, satisfeito, colhendo bons frutos, colhendo bons resultados das suas boas decisões, agora de repente se encontrava numa situação difícil, sem emprego. Ora, queridos, esse exemplo simples e até banal, o que nos mostra? Que nós não temos controle sobre a vida por inteiro, que nós não manejamos as coisas e elas acontecem como nós determinamos, como nós queremos. O camarada era um bom crente, o camarada era aplicado, ele fez boas escolhas, ele se tornou um excelente profissional, mas um dia a empresa para a qual ele trabalhava quebrou e ele ficou sem emprego. A vida é assim. Tem um canal de televisão, um canal pago que mostra esportes radicais. Vez por outra eu gosto de assistir. E eu acho interessante, por exemplo, quando eles mostram alguns programas com pessoas saltando de penhascos e de lugares muito altos e flutuando no vento em parapentes. É interessante, né? Aquilo é uma espécie de uma variação de paraquedas, né? Só que o paraquedas salta o camarada lá de cima do avião, ele vai descendo lentamente. Parapente não. Parapente, o sujeito, ele tem o controle aqui, ele vai manejando a direção para cá e para lá. Ele determina se ele quer fazer um voo mais longo, se ele quer fazer um voo mais breve, se ele quer ir para a direita, se ele quer ir para a esquerda. Daqui de baixo ele domina o paraquedas, diríamos, o parapente lá em cima. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. A vida não é assim. Nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Está claro isso, irmãos? Eu gostei de ouvir. Amém. Porque quase sempre quando a gente fala de promessas, você vai vencer, você vai ganhar, você vai triunfar, Deus vai te abençoar, a gente ouve glória a Deus, aleluia, amém. E eu falei de uma coisa assim que não é tão animadora. Você não tem o controle de tudo nas suas mãos. E alguém disse amém. Então vamos lá, eu vou repetir. Nós não temos o controle de tudo em nossas mãos. O povo de Deus diga amém. No entanto, meus irmãos, nós temos o controle de muita coisa. Grave bem isso. As nossas decisões, as nossas escolhas podem muito. E muita coisa de bom acontece em nossas vidas, dependendo de nossas escolhas, dependendo de nossas decisões, e muita coisa de ruim acontece em nossas vidas, dependendo de nossas escolhas, dependendo de nossas decisões. Depois de falar tudo isso que eu falei para você até agora, eu quero retornar então à frase que nós lemos.
Daniel decidiu não se contaminar. E aí na versão mais tradicional, que nós mais lemos, com as iguarias do rei. Na versão que eu li, com a comida e com o vinho do rei. Daniel propôs em seu coração. E você que conhece bem a Bíblia, a palavra de Deus, você conhece histórias e coisas que aconteceram, os desdobramentos na vida desse profeta. Eu posso te afirmar que muito daquilo que aconteceu daí para frente na vida de Daniel foi resultado desta sua decisão. Ele propôs no seu coração, ele decidiu no seu coração. Por isso eu quero dizer para você que aquilo que você decide, aquilo que você escolhe, aquilo que você opta por fazer, não pode tudo, mas pode muita coisa na sua vida. E aí eu quero, a partir disso, lendo um pouco a história de Daniel, que eu sugiro que você releia toda a história, porque ela é muito inspiradora. Eu quero fazer algumas propostas para você refletir sobre elas, para você pensar algumas formas de decidir sobre a vida, em algumas áreas da vida, que eu tenho convicção de que se você fizer decisões conforme essas propostas bíblicas e não minhas, Paulo Eduardo, muita coisa boa tende a acontecer na sua vida. Grave bem, querido irmão, primeira sugestão que eu faço para você: decida fazer coisas certas quando tudo estiver errado. Gravou bem aí? Vou repetir para você. Decida fazer as coisas certas quando tudo estiver errado, quando tudo estiver acontecendo de modo errado, quando tudo estiver contrariando o que você pensa, o que você espera, o que você deseja, quando estiver um caos instalado na sua vida, decida fazer as coisas certas. Decida fazer coisas boas quando tudo estiver ruim. Ora, queridos irmãos, o exemplo de Daniel nos propõe isso de um modo muito claro. Onde ele estava, em casa, no seu lar, na sua família, onde ocupava o espaço desde que Deus havia concedido a terra prometida para o seu povo. Não, Daniel estava em exílio, estava em Babilônia, no meio de um povo com hábitos, costumes e modos de existência completamente diferentes daquilo que era o seu povo, que era a sua nação. Pode-se imaginar o quanto ele se sentia mal, tudo diferente, sabores diferentes, roupas diferentes, um jeitão de ser diferente, tudo esquisito. Meus irmãos, pouco tempo atrás eu fiz uma viagem à Coreia do Sul, fui muitíssimo bem recebido. Fui tratado, como a gente fala no interior, não é? Com pão de ló. Mas, meus irmãos, eu tenho que reconhecer, a comida coreana, só a graça de Jesus, irmãos. Eles me chamavam para tomar café da manhã, e o café especial da manhã começava com caldo de peixe. Vai chegar o pãozinho de queijo e o cappuccino. E eu ficava esperando em nada de pãozinho de queijo e cappuccino. Uma coisa muito diferente. Penso eu, algo mais ou menos assim que Daniel experimentava, um mundo muito diferente do seu, distante dos seus amigos, distante de muitos dos seus parentes, porque boa parte do seu povo havia ficado lá em Jerusalém, na sua terra. Ele estava em exílio, separado do que era seu, separado dos seus irmãos, separado de muitos dos seus parentes, distante de muitos dos seus amigos, longe da sua terra prometida. E mais, irmãos, no meio de um povo que vivia em transgressão, segundo os seus valores. A vida moral de Babilônia era uma vida de completa devassidão,
muito distinta daquilo que era praticado em Jerusalém, daquilo que era segundo as leis de Deus. Mas lá, distante de sua casa, distante de boa parte de seus amigos, distante de sua terra, com tudo dando errado, um lugar estranho, um lugar esquisito, Daniel decidiu, ainda aqui neste lugar indesejado, ainda aqui nesse contexto, com tudo indesejado, eu decido, eu farei as coisas certas, eu farei as coisas que devem ser feitas. Sabe por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque com muita frequência a gente encontra no contexto de coisas difíceis e adversas justificativa para a gente dar mancada. A gente usa no coloquial algumas expressões do tipo, a gente usa situações adversas para chutar o pau da barraca, ou então para chutar o balde. Já que está tudo ruim mesmo, já que nada está bom, já que nada está dando certo, eu vou continuar dando uma de certinho aqui, vou continuar fazendo tudo direitinho como que eu devo fazer. Quero saber, vou chutar o pau da barraca. Meu irmão, você adulterou porque, pastor, a vida lá em casa estava horrível, o casamento estava uma droga. Dona Maria lá em casa vivia gritando, já não aguentava mais. Pastor, não dava mais, não aguentei mais, estava tudo muito ruim. Pastor, não teve jeito, fui e arrumei mulher na rua. Meus irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: que se você faz as coisas certas apenas quando o contexto te favorece fazer as coisas certas, tem virtude nenhuma nisso. Tem virtude nenhuma nisso. Está tudo bacaninha, tudo bonitinho, as coisas te proporcionam, favorecem para que você ande direitinho, bacaninha, bonitinho. Eu quero ver a sua inteireza de ser, eu quero ver a sua firmeza de valores, eu quero ver a sua virtude quando as coisas estiverem ruins, quando as coisas estiverem contrárias, quando você estiver na sua Babilônia, quando você estiver na sua terra estranha, quando os paladares e sabores forem estranhos, forem ruins, e ainda assim você firmar posição, eu andarei nos caminhos do Senhor. É aí que eu quero ver. Isso sim é virtude. E olha, eu quero dizer para você, é isso que a Bíblia diz que Deus espera de mim, de você. Que mesmo quando as coisas estiverem muito ruins, muito contrárias, muito desfavoráveis, ainda assim você decida como Daniel, eu não me contaminarei. Então essa é a primeira decisão que Daniel sugere que nós façamos. E olha, eu estou falando para você de utopia? Estou falando de utopia não. Estou falando de coisa impossível? Não estou falando não. Estou falando para você de coisa que eu vejo acontecer. Tempos atrás, meus irmãos, não aqui em São Paulo, eu conversava, e também não num gabinete pastoral, com um rapaz cristão, casado já há aproximadamente 15 anos, e vejam só, esse camarada cristão, casado há aproximadamente 15 anos, alguns filhos em casa, ele abriu o coração comigo. Pastor, estou apaixonado, mas não pela minha mulher. Aí é que a gente diz assim nessa hora, né, Reinaldo, né, Márcio, misericórdia de nós, Senhor. E ele disse, olha, a crise lá em casa está instalada. Já há alguns anos que a gente vem vivendo um estado muito ruim, muito precário na vida relacional, eu com minha mulher, ela comigo,
vida conjugal, sexual, isso praticamente não existe mais. Os filhos sofrem as consequências disso. E por essas situações assim, meio que coincidentes, no meio dessa crise toda surgiu lá, né, uma terceira pessoa que eu poderia qualificar para você assim, um adjetivo do tipo assim, um avião. E conversa vai, conversa vem, uma coisa eu posso garantir para você, não houve nenhum toque físico, não houve nenhuma troca de palavras românticas, dizia ele para mim. Mas claramente ficava no ar. Eu me apaixonei por ela e ela por mim, aquela coisa. A gente não podia chegar perto um do outro, o coração batia mais forte. Ele disse. Mas sabe o que me surpreendeu? Porque isso que eu estou te dizendo até agora, isso acontece, a gente sabe que acontece aí todo dia. Agora, daqui para frente é que é atípico. Daqui para frente é que é semelhante ao exemplo de Daniel. Ele diz: no entanto, no meio da minha crise e no meio da minha paixão por uma outra mulher, eu tomei uma decisão. Eu deliberei no meu coração. Ele dizendo para mim: 15 anos atrás eu disse na presença de irmãos, do meu pastor, na presença de Deus, que eu seria fiel à minha mulher. 15 anos atrás eu fiz um compromisso com a minha família. 15 anos atrás eu fiz um compromisso com ela. 15 anos atrás eu fiz um compromisso com os filhos que haveriam de vir. E eu deliberei no meu coração, no meio dessa crise instalada, que eu não violaria o compromisso que eu assumi com Deus, com a minha mulher, com os meus filhos que viriam, com a minha família, com o meu pastor, e eu me recuso a ser infiel à minha mulher. Dá para a gente dizer um glória a Deus, irmãos? Isso sim é integridade. Posso dizer para você, passados muitos anos depois disso, esse camarada hoje está feliz com a primeira esposa dele, que é a esposa dele. Conseguiu reconstruir o casamento e vive uma vida familiar muito abençoada. Irmão, aí está o desafio. Quando tudo está contrário, quando as coisas estão desfavoráveis, quando as circunstâncias não ajudam nem um pouco, decida permanecer íntegro, fazer as coisas certas quando tudo está dando errado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então essa é a primeira decisão que Daniel nos recomenda com o exemplo dele. Segunda coisa, aliás, deixa eu fazer mais uma pausa aqui e dizer para você rapidamente. Querido irmão, circunstâncias adversas, contrárias, ou seja, a Babilônia, apenas explica possíveis mancadas, pisadas de bola. Explica. Nunca justifica. Nunca. Digo isso para você, eu sou psicólogo e eu sei do que se trata quando a gente recebe alguém no setting terapêutico e a gente ouve a pessoa e a pessoa começa a contar as suas histórias e com muita frequência vem suas mazelas e tal. E é bacana a psicologia enquanto ela ajuda a pessoa a se entender, a psicologia enquanto ajuda a pessoa a se compreender, mas ela se torna ruim quando ela faz com que a pessoa se sinta justificada. É isso mesmo, eu fiz isso, eu pisei na bola, dei aquela mancada, mas também, olha o meu contexto, olha a minha situação, olha a situação que eu estava vivendo, por isso que eu pisei na bola. Aí deixa de ser coisa boa. Então vamos lá, o segundo ponto. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que portas se abrem para aqueles que decidem fazer o certo, com muita frequência. Grave bem, com muita frequência. Coisas boas em algum momento surgem nas vidas daqueles que decidem fazer o certo, com muita frequência. O exemplo de Daniel me mostra isso, e a vida com muita frequência me ensina esta lição.
Não quero dizer apenas a vida e não quero dizer apenas o exemplo bíblico. Eu uso o exemplo bíblico e uso a vida. Com muita frequência, aqueles que decidem, eu farei as coisas certas, acabam em algum momento colhendo bons frutos das decisões certas que tomaram. Isso aconteceu com Daniel. O camarada tinha poder de decisão. Chegou para o chefe dos oficiais e disse: eu não vou me contaminar. Aí aquele camarada, o chefe dos oficiais, que conhecia muito bem o rei Nabucodonosor, ele ficou impressionado. Opa, esse camarada é diferente. Esse sujeito não é uma Maria, vai com as outras. Esse sujeito é um camarada que decide, que escolhe, que tem posições firmes. Em algum tempo posterior, o chefe dos oficiais encontra-se com Nabucodonosor e conversa vai, conversa vem sobre os hebreus que haviam chegado, sobre os exilados que vieram de Jerusalém. Como é que está essa turma aí, chefe dos oficiais? E aí o chefe dos oficiais começa a falar, começa a compartilhar, e de repente diz: tem um camarada, sua majestade, que eu preciso falar dele para o senhor. Esse camarada se chama Daniel, é o nome lá do seu povo. Olha, esse camarada chamou a minha atenção, porque ele é diferente. Ele tem poder de decisão, ele escolhe, ele é firme em suas posições. Aí, tempos depois, Nabucodonosor, a autoridade máxima, precisava de alguém para chefiar. Todos os chefes de grupos religiosos, vamos trazer isso aqui para categorias mais contemporâneas, né? Todos os pais de santo, todos os bruxos, todas as mães de santo, precisavam de alguém para chefiar todo mundo. E aí Nabucodonosor se lembra de quem? Dentre esses aí que chegaram com essas religiões diferentes, tem um camarada diferente. De quem que ele se lembra? Daniel. Gente, interessante o quanto que a vida mostra isso. Quanto que a vida mostra isso. Se você persiste e insiste em fazer coisas certas, do modo certo, a tendência é que em algum momento você seja visto, em algum momento portas se abram, em alguma situação, oportunidades se renovem na sua vida. A vida mostra isso. Seja persistente em fazer coisas certas. Seja determinado em fazer opções que sejam as opções corretas. Determinado. Isso faz muita diferença. Aí eu me lembro daquela história. Chefe de família que estava desempregado, que saiu no mercado de trabalho tentando um emprego, e ele conseguiu ser aprovado numa sequência de testes para ser o faxineiro de uma empresa. E aí, na parte final, para ele ser contratado, lá o RH da empresa disse: passa o seu e-mail para a gente, porque a gente vai precisar mandar algumas correspondências para você na hora de você ser chamado. Ele disse: olha, a vida está tão difícil que eu não tenho e-mail, eu tenho um computador em casa. E aí o camarada do RH disse: mas você não tem nem e-mail? Você não tem e-mail. Olha, então infelizmente eu não vou poder dar esse emprego para você, porque a gente precisa de comunicação muito rápida, então você perdeu a oportunidade, mas eu desejo que você ache alguma coisa aí na frente. Ele saiu dali tão injuriado com isso, mas ele estava determinado: eu não voltarei para casa sem algum recurso a mais para minha família. Botou a mão no bolso, ele tinha R$20. Passou em frente à feira, decidiu e comprou um saco de tomate desse tamanho. E olhou para o lado assim, tinha alguns saquinhos plásticos, pegou aquele saco de tomate, pegou 4 saquinhos plásticos e encheu os 4 saquinhos plásticos de tomate. Vendeu os 4 saquinhos plásticos de casa em casa, e aí voltou para casa não com R$20, voltou para casa com R$40. Chegou em casa: poxa, já que eu estou sem emprego, posso tentar esse caminho por aí. No dia seguinte saiu com R$40 e foi fazendo essa multiplicação de mercado, esse trading, esse negócio.
pouco tempo depois, ele já tinha um hortifruti aberto. O seu hortifruti deu sucesso, foi muito bem. Pouco tempo depois, ele abriu uma filial, um outro hortifruti. Tempos depois, ele tinha uma rede de lojas de hortifruti. E alguém disse para ele: olha, agora já é hora de você ter aí uma espécie de uma intranet, para você saber via online tudo o que está acontecendo na loja A, loja B, loja C, loja D, enfim. E aí então ele contratou uma empresa para instalar uma rede intranet na sua rede de hortifruti. E aí então, quando ele estava fechando o contrato com a empresa que ia fazer a instalação de todo o sistema, o dono da empresa de sistemas disse para ele: escuta, me dá seu e-mail porque eu vou mandar algumas correspondências para você. Ele disse: eu não tenho e-mail. E aí o dono da empresa de sistemas disse: olha, se você não tem e-mail, chegou onde chegou, imagina onde você estaria hoje se você tivesse e-mail. Ele disse: eu seria um faxineiro. Por isso que eu disse para você que quando a gente decide, quando a gente é determinado em algumas coisas na vida, as possibilidades de portas se abrirem e de desdobramentos bons surgirem à nossa frente são grandes. Quando eu vejo Daniel sendo reconhecido por Nabucodonosor, sendo posicionado numa posição de chefia, eu penso: isso não foi casualidade. Este camarada, um dia lá atrás, decidiu: eu não me contaminarei, eu não me deixarei levar, eu tenho posições determinadas. Com muita frequência, meus irmãos, as coisas acontecem assim. Aí você pode, acho que a gente pode dizer agora, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer uma coisa para você. Decida fazer o que você precisa fazer, meu irmão. Sabe por que isso é importante? Porque com muita frequência nós estamos tomando decisões acerca de coisas periféricas na vida. Eu decidi que amanhã à noite eu vou ao cinema assistir um filme Godzilla. Olha a capacidade de eu tomar decisões profundas na vida. Mas o que você decidiu? Não, eu decidi que quarta-feira, depois do culto, eu vou sair para comer uma pizza. Mas o que você decidiu? Não, eu decidi que sábado que vem eu vou acordar mais tarde. Ou seja, eu fico nas trivialidades da vida. Eu fico nas coisas mais periféricas. E de repente a vida me ensina que quando eu tomo decisões acerca de coisas mais profundas, mais significativas, a minha vida se reposiciona. Meu querido Evandro, você foi desafiado nesta noite a decidir a orar. E profeticamente foi dito para você que você virá no dia dos namorados muito bem acompanhado. Deus vai te abençoar nessa sua decisão. Amém, irmãos? Decida sobre coisas que são significantes e relevantes para você. Onde eu quero chegar com você, irmão? Vamos lá, estamos falando de família. Está vivendo um momento tenso, difícil com a sua esposa, tome decisões que afetem diretamente a sua vida conjugal. Decida orar mais intensamente pelo seu casamento. Decida ler bons livros que te ajudarão no seu relacionamento com a sua esposa. Decida ter um conselheiro que vai te ajudar no seu relacionamento com o seu cônjuge. Vive uma relação de conflitos com o seu filho, decida gastar mais tempo com o seu filho, decida se relacionar mais proximamente dele, a entender o mundo dele, decida compreender o que está se passando com ele, decida ser mais amigo dele. Tome decisões que afetem mais significativamente a sua vida.
E por que é que eu estou dizendo isso? Porque Daniel, quando ele decidiu não se contaminar, ele não estava simplesmente decidindo, preste atenção nisso, com isso eu já vou encerrar essa meditação. Daniel não estava simplesmente decidindo, eu vou conservar as tradições da minha família, do meu povo. Meu povo é judeu, eu sou um israelita, então eu não posso me contaminar, porque na verdade eu não posso trair a tradição do meu povo. Não, irmãos, a coisa era mais profunda do que isso. Era mais do que uma tradição familiar, era mais do que uma tradição de uma nação, de um povo. Eu disse para você agora há pouco que Daniel lidava cotidianamente com pessoas que carregavam sobre si influências espirituais muito malignas, muito ruins, muito pesadas, muito sombrias. Fazia parte do seu dia a dia. Não sei até que ponto você consegue acreditar na existência dessas coisas. A gente vive numa sociedade, num mundo pós-moderno, extremamente cartesiano, racional, e a gente perde a possibilidade de experimentar e saber da existência de coisas do mundo espiritual. Mas eu quero exortá-lo, porque a Bíblia nos convida a que nós creiamos nisso. Tais coisas existem, e aqueles profissionais, diríamos assim, entre aspas, com os quais Daniel lidava, era gente muito, muito carregada. Muita gente cheia de muito fardo. Daniel decidiu, eu não posso lidar com tudo isso sem ter a bênção do meu Deus sobre mim. Eu não posso lidar com tudo isso sem estar no abrigo do Altíssimo. Ele conhecia bem o Salmo 91, verso 1. Em seus dias, todo o livro de Salmos praticamente já havia sido escrito, e ele conhecia bem. Você pode repetir comigo, querido irmão? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Daniel sabia bem disso. Eu estou em Babilônia, eu estou lidando com gente pagã, eu estou lidando com um mundo espiritual tenebroso, eu estou lidando com pessoas que trazem sobre si cargas muito malignas. Eu não posso e eu não sairei de debaixo do abrigo do Altíssimo. Não admito sair de debaixo do abrigo do Altíssimo. Coisa bacana, irmãos. Estou no exílio. Perdi a minha casa. Perdi o meu contato com grande parte dos meus amigos. Perdi o meu conforto afetivo da minha nação. Mas uma coisa eu não posso perder. Eu não posso perder a bênção que é estar debaixo do abrigo do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Perdi o privilégio de estar em contato direto com o templo do Senhor, que na minha cultura é tido como lugar sagrado, lugar santo, lugar de culto. Não posso mais estar lá no templo, mas uma coisa eu não posso perder. Eu não posso perder a bênção de estar debaixo do abrigo daquele que é o Todo-Poderoso. Perdi o contato cotidiano com os meus amigos, gente com quem eu cresci. Mas eu não posso perder a bênção de estar constantemente na presença do melhor de todos os amigos, que é o Deus Todo-Poderoso. Daniel tomou essa decisão. E isso eu acho maravilhoso. Irmão, pode ser que você esteja passando pela sua Babilônia, está em terra estranha, os sabores que você tem experimentado não são dos melhores, a situação na qual você vive, ela é adversa,
O tempo que você está vivendo é tempo de exílio, pode ser, mas decida cabalmente: eu não sairei da presença daquele que é o Altíssimo. Essa bênção eu não posso perder. Posso atravessar desertos, posso atravessar situações adversas, posso passar por vales, mas eu preciso da presença de Deus. E aí a gente se lembra do que Davi diz. Vamos no Salmo 23. Vamos falar juntos, meus irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, irmãos? Porque tu estás comigo. Babilônia é o vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Disso eu tenho certeza. Estou debaixo do abrigo do Senhor, o Todo-Poderoso. Quero convidar você, querido irmão, que talvez esteja passando aí por vales dificílimos, talvez na sua casa. Você que talvez esteja passando pela sua Babilônia. As coisas estão muito adversas na sua vida, muito difíceis, muito complicadas. Quero convidar você para que não use essas situações como justificativa para chutar o balde. Não use essas situações para justificar mazelas. Quero convidar você para que mesmo na sua Babilônia, você decida: eu andarei em integridade. Amém, irmãos? Mesmo da Babilônia, decida: eu não abrirei mão da presença do Senhor na minha vida. Meus irmãos, coisa preciosa é a comunhão com Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus disse o que é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles, olha só, a linguagem é figurada, porque eles verão a Deus. Não significa que você vai ver assim com os seus olhos biológicos a Deus. Este verão a Deus significa eles vão ter uma comunhão profunda com o Senhor, quem é puro. Coisa boa é a gente saber que a gente está andando e Deus está indo com a gente. Eu tenho dito isso com muita frequência para essa igreja. Uma das bênçãos mais preciosas que a vida com Cristo nos proporciona é isso. Tenho certeza que eu vou para o céu. E se você tem Jesus, você pode dizer: eu vou para o céu. Amém, irmão? Maravilha, bênção. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Você que tem Cristo vivendo em você pode afirmar: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Afirme isso, irmão. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E aí, eu quero estender isso para a prática da vida, uma área mais existencial. Se Cristo habita em mim, eu quero usufruir dessa bênção. Eu quero andar com o Senhor. Eu decido no meu coração não me contaminar com as iguarias de Deus. Decida no seu coração andar com Deus.